Eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre o jogo da mentira. Voltando aos vídeos de resenha com o primeiro livro que eu li esse ano, que é O Jogo da Mentira. Vou falar tudo direitinho aqui pra vocês sobre o que eu achei, sobre a sinopse do livro. Mas, como sempre, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal caso vocês não forem inscritos. Deixa um like pra assim mais gente conhecer meu conteúdo. E compartilhe com os amigos que gostam de livros, filmes, séries e outros tipos de conteúdo, né? Ok, já feito isso, vamos começar o vídeo de hoje. O Jogo da Mentira foi um livro que eu comecei a ler com a minha amiga, pois ela achou muito interessante a sinopse do livro, então nós começamos a ler juntas. E o que me chamou mais atenção nesse livro foi começando aqui por trás dele, que fala assim: regra número 1, conte uma mentira. Regra número 2, insista na sua história. Regra número 3, não deixem que descubram. Regra número 4, nunca mintam uma para as outras. Regra número 5, saiba quando parar de mentir. 4 amigas, um jogo perigoso, talvez uma delas tenha quebrado uma das regras. Na minha opinião, ela quebrou todas, mas é a minha opinião. O Jogo da Mentira é da autora Ruth Ware, não sei pronunciar o nome dela. E ela é a mesma autora de A Mulher da Camisa 10, que eu já ouvi muita gente falando e que eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque muita gente surta, porque também é um thriller super emocionante que se passa no navio, se eu não me engano. Então, parece ser muito legal, eu tenho muita vontade de ler esse livro também. E esse livro é traduzido por Alida Sauer. Então, é da editora Rocco também. Então, todos os livros dessa autora é publicado por essa editora. Essa história conta de 4 personagens, 4 amigas, que é a Isa, a Kate, a Thea e a Fátima. Essas são 4 amigas que elas são amigas desde a adolescência, elas se conheceram na escola, que era uma escola meio que particular, bem afastada assim da sociedade. O nome da escola é Salton House, que é bem no litoral da Inglaterra. Então elas se conheceram indo pra essa escola, meio que pegando ali o trem pra conseguir chegar na escola, se não me engano. Então elas se conhecem a partir dali. Então, elas começam um jogo entre si, que já era um jogo entre 2 amigas antes, que era a Thea e a Kate, que elas são amigas há mais tempo do que eram da Isa e da Fátima, porque elas se conhecem nessa escola. E a Thea e a Kate tinham essa brincadeira de inventar uma mentira assim muito grande, que a pessoa acreditava assim super fácil, e então elas iam levando essa brincadeira, não diziam que era mentira e elas continuavam desse jeito. Todo mundo dessa escola sabia sobre essas brincadeiras delas, mas mesmo assim elas não se importavam muito, continuavam acreditando, às vezes elas não sabiam se o que elas estavam falando era verdade ou era só mentira também, então elas levavam muito a sério essa brincadeira. Mas um dia acontece algo muito sério, alguém desaparece e essas 4 amigas acabam sendo expulsas dessa escola. Elas então se mudam para outra cidade, outros locais, mas a única que continua na cidade é a Kate, que ela continua ali na cidade, e elas continuam muito próximas, elas se comunicam normalmente, por mais que estejam longe umas das outras, até que um dia a Kate manda mensagem para todas elas, principalmente pra Isa, porque a Isa, ela tinha esquecido de falar, mas a Isa, ela é a que narra toda a história, é tudo do ponto de vista dela. Então, a Isa, quando recebe essa mensagem, automaticamente ela já começa a se arrumar, começa a pegar as malas, se preparar pra viajar e ir aonde a Kate tá. E essas amigas, elas sempre têm esse meio que tradição, né, que quando uma delas manda uma mensagem, elas já vão na hora. Mas essas mensagens não são explícitas, não são explicativas, é simplesmente um eu preciso de você. E nessas 3 palavras, elas já correm direto, sem nem se importar no que elas têm que fazer, no que elas estão ocupadas ali, que elas vão direto a se encontrar para saber o que aconteceu. Então, o decorrer da história é isso, um mistério. Um corpo foi encontrado e elas estão super preocupadas porque elas têm
um segredo entre elas que ninguém mais sabe, só elas quatro, e que é algo muito pessoal que elas estão assim com muito medo das pessoas descobrirem. Então isso vai ser o decorrer do livro, a gente fica super assim tentando entender o que tá acontecendo, quem foi a pessoa que desapareceu, por que isso aconteceu, por que elas foram expulsas, por que tem uma pessoa chantageando elas. Também tem isso. Então a gente tem todo um mistério, cada capítulo é um mistério. E infelizmente foi uma dessas coisas que eu me irritei muito, porque cada final de capítulo era um mistério sem respostas. Então eu tava achando que a autora tava só jogando suspense, só jogando mais perguntas e não tava dando respostas. Então muitas vezes quando a gente conseguia a resposta que a gente tava se perguntando, a gente já tinha mais 500 perguntas na cabeça do que poderia estar acontecendo, entendem? Então eu achei isso muito chato da autora, achei que ela se perdeu muito nisso, mas gostei também disso. As protagonistas, elas são extremamente problemáticas, elas têm essas amizades e essas regras da mentira, mas nenhuma delas cumpre essas regras. A gente já tem esse grande spoiler, que na verdade não é um grande spoiler, é um grande fato assim do livro, que nenhuma delas segue essas regras que elas mesmas imporam quando eram adolescentes. Então muito irritante essas personagens, elas têm atitudes e problemas pessoais muito sérios que elas não conversam entre si, tipo, elas são amigas, mas elas não conversam sobre os problemas pessoais delas. Eu não sei que tipo de amizade é essa, mas ok. Por exemplo, a Isa, ela é uma mãe e ela tem uma filha de bebê de colo que, problematicamente, ela carrega essa criança pra tudo que é canto. Sério, gente, tem algumas partes desse livro que tem uns suspensos, assim, bem pesados, que elas estão, assim, correndo risco de vida praticamente. E essa mulher tá com um bebê. Tá com um bebê no meio, sabe? E eu fico tipo, meu Deus. E, tipo, ela é casada, ela e o marido dela até tem muitos conflitos ao decorrer do livro, quando ela volta pra casa. Mas ela não confia meio que no marido dela. Ela é uma mãe muito ciumenta, ela quer ficar perto porque quer ficar perto da filha dela, não quer desgrudar de jeito nenhum. Então isso é bem chato, porque ela coloca a criança em riscos desnecessários, sabe? Só porque ela não consegue ficar longe da criança. Então a Isa é uma personagem muito chata, ela tem decisões assim também, assim, que eu digo, gente, elas todas em si têm decisões de adolescente ainda. Elas já são mulheres adultas, com famílias. A maioria delas, menos a Kate. A Kate até, elas não têm um relacionamento, não têm filhos. Mas a Isa e a Fátima, elas têm um casamento, elas têm filhos. E elas agem como adolescentes. E isso me estressa muito nesse livro. Porque elas conseguem, assim, continuar agindo como adolescentes, tendo aqueles segredos, agindo como na escola. Por exemplo, tem uma parte do livro que elas vão se reencontrar com as pessoas da escola, que é tipo aqueles negócios de escola que vão se reencontrar, eu esqueci a palavra pra isso. Mas tem isso e a maior parte das ex-colegas delas, dos professores, até dos diretores, disseram, nossa, vocês continuam agindo do mesmo jeito, vocês continuam com seus segredinhos, e tipo, realmente, elas continuam agindo como adolescentes, como, sabe, com os segredos dela. E isso me estressou muito. Mas foi uma história interessante, gente. Tô aqui falando sobre as ressalvas, mas foi um livro muito envolvente. Eu fiquei muito curiosa com quem poderia ter desaparecido, o que aconteceu pra todo esse auê, sabe? Toda essa preocupação delas, porque elas ficam ansiosas, tipo, metade do livro com o que pode estar acontecendo, com medo da polícia descobrir, e a gente fica todo o livro perguntando, descobrir o quê? Sabe? Então eu gostei muito, a autora conseguiu trazer um suspense muito grande, toda uma angústia, e o livro acaba se tornando um drama, assim, no final, porque acontece muito cenas dramáticas depois do que a gente descobre o que aconteceu. A gente começa a ter cenas muito dramáticas, muito de ação também, porque acontecem muitas coisas ao mesmo tempo que a gente fica, meu Deus, mas isso pode acontecer, isso pode não acontecer, sabe? Então é um livro que traz muitas emoções, até mesmo raiva, como eu falei pra vocês. Mas foi um livro muito legal.
Outra coisa que eu também queria comentar com vocês é que o porquê, quando a gente finalmente descobre o núcleo da história, do porquê tudo aquilo aconteceu, eu achei uma baboseira. Eu achei uma baboseira, sério, meu Deus do céu, todo um auê por causa disso, sabe? Foi isso o meu pensamento, todo um auê por causa disso. Sendo que poderia ter tido uma conversa, poderia ter tido um pouquinho de neurônio pra conseguir conversar entre si, conseguir ter aquele diálogo, mas não. Por causa de uma baboseirinha, aconteceu assim, um boom, sabe? Um boom muito grande, que eu fiquei, tipo, me perguntando, sério, gente. Eu passei, tipo, depois que eu descobri o que aconteceu, eu passei metade do livro, assim, sério, é sério. Mas isso realmente aconteceu? Sério? É por causa disso que vocês estão assim desesperadas? Sério? Então, é isso. Mas, o que acontece antes da pessoa desaparecer, eu achei baboseira. Mas o que acontece depois que a pessoa desapareceu, que a gente descobre o porquê que ela desapareceu, como ela desapareceu, aí o livro não fica assim, eu não fico, tipo, falando, nossa, é sério, porque é uma coisa séria o que aconteceu, sabe? E aquilo sim é uma coisa séria o que aconteceu, e o que elas fizeram também é uma coisa séria, sabe? Então, foi isso que eu achei. E outra coisa também, gente, tô tendo muitas ressalvas com esse livro, mas outra coisa também é que eu não senti que essas 4 amigas eram amigas de verdade, porque a gente sempre tem uma amizade, assim, amizade em si, a gente sempre tem pessoas que quando você não tá fazendo algo certo, quando você tá escolhendo caminhos errados, a pessoa sempre tá lá pra falar pra você, olha, não acho que você tá fazendo certo, não acho que você escolhendo esse caminho vai dar certo. E essas amigas não, elas simplesmente seguem tudo que uma outra fala, assim. Se a outra falar, vamos se jogar na ponte, a outra não vai questionar, não vai falar que não quer, ela simplesmente fala, sim, sim, concordo, e passa a mão na cabeça da outra pessoa, sabe? E isso não é amizade. Eu não acho que isso é amizade, isso daqui é só puxa-saco. Então, eu achei muito errado disso na autora, porque não é uma amizade de verdade. Não é atitudes de uma amizade de verdade, sabe? Não é a atitude de uma pessoa com neurônio. É isso. Então, é isso, gente, que eu achei de O Jogo da Mentira. Achei que muitas coisas foram muito, assim, mal escritas. A autora, assim, meio que se perdeu. Essas partes de também querer jogar suspense em tudo, fica cansativo. É interessante no começo, você fica realmente muito ansiosa pra saber realmente o que tá acontecendo. Mas depois de um tempo fica uma coisa muito cansativa. E também as atitudes das personagens é uma coisa assim que irrita demais. E o porquê de todo o auê ter começado eu achei muito chato. Uma baboseira. Pra quem leu, acho que vai entender o que eu estou falando. Mas é isso, gente. Por mais que tenha todas essas ressalvas, a Ruth, ela tem uma escrita muito fluente. Tipo, você lê super rápido o livro, você se interessa pelo que tá acontecendo. Por mais que o final não tenha me agradado tanto, mas até o decorrer da história te envolve muito, então é isso. Caso vocês ficarem curiosos para ler esse livro, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês comprarem ou comprarem o e-book ou comprarem o livro físico, vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? Então, se vocês gostaram do livro, acharam interessante, já vão lá comprar. E caso vocês já leram esse livro, me contem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês acharam todas essas ressalvas que eu falei que fez sentido ou não fez, então me contem tudo aí, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero conseguir voltar com os vídeos de resenha, porque sei que muitas pessoas gostam de saber mais sobre os livros, sobre o que as pessoas acham sobre a história, então eu vou trazer mais resenhas aqui pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!